Boa noite. Uma série de ataques a ônibus em 18 cidades mineiras em menos de 24 horas mobiliza a polícia em todo o estado. Foram mais de 30 veículos queimados. A onda de incêndios a coletivos começou no Triângulo, depois veio para a região metropolitana e alcançou o sul de Minas. Em um dos casos, em Itajubá, os bandidos deixaram um bilhete apontando problemas no presídio da cidade, o que levanta a suspeita de que tudo esteja sendo orquestrado por facções criminosas. A onda de ataques começou no Triângulo Mineiro. Em Uberaba, 3 ônibus queimados. Uma agência bancária também foi incendiada. Em Uberlândia, outros 3 coletivos foram alvos de criminosos. Uma agência bancária também foi alvo. Os atentados atingiram 17 cidades de Minas Gerais. 9 delas no sul do estado. Em Itajubá, os bandidos deixaram um bilhete com o motorista de um ônibus incendiado. Na mensagem, reclamações sobre o presídio da cidade e também sobre problemas no presídio federal no Rio Grande do Norte. Segundo a PM, o bilhete foi assinado pela facção criminosa de São Paulo, que age dentro e fora dos presídios. Em Cruzília, também no sul de Minas, os criminosos dispararam 12 vezes contra uma delegacia. A polícia militar suspeita de uma ação coordenada entre os ataques e que a ordem tenha sido dada por líderes de facções criminosas com atuação nacional. Foram contabilizados 24 ataques em menos de 24 horas contra ônibus, agências bancárias e até uma viatura. Áudios que seriam de integrantes das facções chegaram à polícia. A caminhada é só lá no estado do Rio Grande do Norte, entendeu, mano? Como eu fico aqui interagindo com o irmão do resumo aqui de noite aqui, mano. Aqui em Minas, que eu expus tudo que tá acontecendo, fiquei a noite inteira aí, mano, desembolando essa parada aí com o resumo, onde eu já passei pra rapaziada inteira do Uberaba. Os policiais investigam se as conversas partiram de vários pontos do país. É pra pôr fogo tudo que é distribuidora de ônibus, prefeitura, todo tipo de banco, entendeu? Menos creche, escola, ambulância, entendeu? Que circularam vários áudios na internet determinando uma possibilidade de ligação com facções criminosas. Agora, a investigação é quem vai dizer efetivamente o envolvimento. Temos um caso, por exemplo, do que nós chamamos de espelhadores. Tivemos um caso em Alfenas em que o indivíduo ele joga um coquetel molotov numa viatura estacionada, engarajada. Por quê? Porque ele foi preso na parte da tarde, nada tendo a ver, em tese, com a proposta inicial. Então, agora a investigação é quem vai ditar se realmente esses áudios correspondem aos ataques que foram efetivados. Em Belo Horizonte, criminosos renderam motoristas de 2 ônibus e atearam fogo aos veículos. O incêndio foi controlado pelos próprios motoristas após a fuga dos bandidos. Em Santa Luzia, um ônibus de turismo também foi alvo. Por volta de 1h da manhã, vizinhos ouviram o barulho. Eram os vidros sendo estourados. Os bandidos, então, atearam fogo lá dentro. As chamas incendiaram a cabine do veículo. Aqui dá pra gente ver os estragos que foram feitos. Os criminosos estavam em uma moto de 300 cilindradas vermelha. Eles fugiram sem ser localizados. Menos de 4 mil, acho que não fica não, porque só o para-brisa é mais de 1.000, né? Uns R$1.500. A gente é pequeno, né? A gente está trabalhando para sobreviver, né? Porque para sobreviver mesmo, né? Eu pergunto a Deus que mundo que nós estamos nele. Nós que não tem culpa nenhuma que estão pagando. Ele, coitadinho, pobrezinho, trabalhador, trabalha para viver. Olha o ganha-pão dele onde foi. Não foi uma ação direcionada a Minas Gerais. Em Minas, a Polícia Militar deu o recado imediato e conseguiu, já contabilizando 30 conduzidos, e desses 30, 8 maiores já foram flagrados pela polícia investigatória e um adolescente também. Agora a investigação quem vai ditar, né? As ligações desses indivíduos, né? Com certeza muitos envolvidos com formação de quadrilha, mas a própria investigação é quem vai ditar o envolvimento de cada um. E nessa tarde, mais 2 ônibus foram queimados no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Aconteceram por volta de 2h30 da tarde. Em Pouso Alegre, 2 ônibus foram incendiados, um no bairro Esplanada e outro no bairro Belo Horizonte. 3 pessoas foram presas. Já em Uberaba, o ataque foi no bairro Jardim Maracanã. Os bombeiros ajudaram no combate às chamas.
A indústria e o comércio contabilizam os prejuízos bilionários causados pela paralisação dos caminhoneiros na última semana. Praticamente todos os setores da economia foram afetados. O movimento nas lojas começa a melhorar, mas os reflexos dos dias de incerteza são muitos. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a estimativa é de 27 bilhões de reais de perdas no comércio e nos serviços no país. A CDL da capital pediu prorrogação do pagamento de impostos aos governos federal, estadual e municipal. Porque a economia estava muito fraca. Com essa freada que deu, com certeza os empresários não vão ter condição de pagar os impostos. Foram 10 dias de paralisação dos caminhoneiros, setor que responde por 60% de toda a carga transportada no Brasil. Por isso, os impactos são grandes. Entre os setores que já divulgaram balanço sobre os dias de paralisação, as perdas estimadas giram em torno de 75 e 100 bilhões de reais em todo o país. O setor brasileiro mais afetado foi o do agronegócio, com prejuízos de cerca de 14 bilhões de reais. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, 100 milhões de aves morreram no período. 300 milhões de litros de leite foram descartados e quase toda a produção de carne no país foi interrompida. A construção civil avalia perdas de quase 3 bilhões de reais no Brasil. Segundo o Minas Petro, entre os postos de combustível, o prejuízo gira entre 5 e 15 mil reais, de acordo com o porte do estabelecimento. A Federação das Indústrias de Minas calculou perdas imediatas de 2 bilhões e meio de reais, principalmente em alimentos e bebidas, veículos, metalurgia e combustíveis. Só de ICMS, tributo estadual, o setor deixou de arrecadar 530 milhões de reais. A paralisação também deverá frear o crescimento da indústria mineira em 2018. A gente está estimando aqui em Minas Gerais uma perda de quase 1 ponto percentual no crescimento da economia de Minas e na economia brasileira meio ponto percentual. O maior impacto é justamente a perda de produção que houve em diversos segmentos, consequentemente com a perda do faturamento e a perda da arrecadação de impostos. Com isso, eu acredito que a empresa perdeu capacidade de crescer e isso pode gerar impacto na geração de empregos futuros e também no crescimento da economia brasileira. A carne está mais cara para o consumidor depois da greve dos caminhoneiros. De acordo com uma pesquisa, as famílias da Grande BH já estão pagando, em média, até 10% a mais pelos cortes de frango, porco e boi. Isso sem falar na variação de um lugar para o outro, né? Quem não pesquisar pode acabar pagando o dobro do preço. No frigorífico, preços salgados. Teve um aumento grande em tudo. Não foi só a carne, não, foi geral. O preço está desorbitante. Por exemplo, tocinho que eu comprava aqui para torresmo de R$4 o quilo já foi para quase R$7. Isso é um absurdo, não é? De acordo com uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro em 38 estabelecimentos de Belo Horizonte e Contagem, as variações no preço da carne apresentaram um aumento significativo. Nos bovinos, a fraldinha foi a grande vilã, com preços variando em até 146%, indo de R$ 14,98 até R$ 36,95. O acém pode ir de R$ 11,99 até R$ 22,95, apresentando uma diferença de um local para o outro de 91%. Nas aves, o quilo do peito de frango resfriado vai de R$ 5,49 até R$ 12,90, mudança de 134%. Já o frango resfriado apresentou 100% de variação. Nos suínos, as diferenças são ainda maiores. O quilo do lombo inteiro é encontrado de R$ 8,99 até R$ 22,90, uma mudança de 154%. A partir do momento que a gente teve as carnes retidas, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma perda, principalmente no lucro do estabelecimento, do produtor, e com isso ele vai repassar essa perda para o consumidor final. A preocupação que a gente tem é que as próximas semanas os preços ainda podem aumentar mais. Ruim para quem compra e também para o comerciante. Entramos em negociação praticamente pessoal com os donos dos frigoríficos, até mesmo para que eles absorvessem um pouco desse aumento, porque inicialmente, após essa greve aí, nós tivemos assim um problema sério mesmo, até mesmo de venda. A solução do Eduardo foi diminuir na quantidade de carne, para não precisar alterar o cardápio. Em termos de comida, eu não troco pelo pior, não. Mesmo que eu compre menos.
Esse aumento é reflexo dos 10 dias de paralisações dos caminhoneiros, onde cerca de 167 indústrias frigoríficas também paralisaram. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, aproximadamente 135 mil toneladas de carnes deixaram de ser exportadas durante a greve. E sobre o rumor nas redes sociais de que a carne que ficou parada nas manifestações iria ser colocada à venda, o comerciante desmente o boato. Essa carne é descartada. Primeiro porque não passa pela inspeção sanitária. Então isso é praticamente impossível, isso é boato de rede social, isso não acontece, não vai acontecer. Em meio ao desabastecimento de alimentos nos supermercados por causa da greve dos caminhoneiros, um vídeo viralizou nas redes sociais por mostrar uma briga na fila de um estabelecimento. 3 clientes discutem por causa de ovos. O caso aconteceu em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. O bate-boca teve início porque 2 homens que estavam juntos pegaram todos os pentes que restavam no supermercado e encheram o carrinho de compras. Pega deixa um cara igual você solto na rua, rapaz. Respeito aí. Qual é que é? Eu tô precisando de uma cartela, você vai pegar uma caixa. Oi, o que é que você é? Eu sou eu. Nós somos nós. Eu sou eu. Ah, então tá. Poupa suas palavras que eu não gosto de ouvir. Então sai fora. Sai fora. Você tá furando a fila também, dá licença. Você tá furando a fila também, dá fora. Não, aqui não. Pega ele, não, desgraça. Aqui não fura a fila. O que tá acontecendo aí? Oi, oi. Ei. Pera aí. Oi. Opa. Vai, Dom. Filma, filma. Triste, né? Uma funcionária do supermercado explicou à nossa produção que a situação foi resolvida no local e a polícia militar não precisou ser acionada. Ela ainda disse que o pente de ovos estava na promoção e que cada cliente tinha um limite de compra de 4 unidades. Um foragido suspeito de homicídio foi preso em Ribeirão das Neves com maconha e cocaína. De acordo com a polícia militar, ele teria matado um rival para assumir o comando do tráfico na região. Jefferson Rosa Oliveira, de 26 anos, foi preso no apartamento onde mora, no conjunto Jardim Alterosa. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Na casa dele, os policiais encontraram 16 tabletes de maconha que pesam aproximadamente 20 quilos e 2 quilos de cocaína. Jefferson era foragido da justiça. Ainda segundo a polícia, Jefferson é considerado como um dos principais traficantes aqui de Ribeirão das Neves. Há 4 meses, ele teria matado um outro homem para assumir o comando do tráfico no bairro Alterosa. O suspeito preso não quis gravar a entrevista. A semana vai ser um pouco menos fria durante as madrugadas aqui em BH. Há previsão de chuva fraca e isolada a partir de quarta-feira na região metropolitana. Veja agora como fica o tempo nesta terça em todas as regiões do estado. As condições meteorológicas favorecem a instabilidade do tempo aqui em Minas. O céu fica parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas na zona da Mata, no sul e no Triângulo. Nas outras regiões, sol entre nuvens. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Os termômetros vão de 20 a 28 em Jordânia, de 10 a 22 graus em Barbacena. Ficam entre 15 e 26 em Monte Carmelo. E em Viçosa, mínima de 14 e máxima de 23 graus. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, retirou nessa tarde a proposta de reajuste de 20% no salário dos professores da rede de educação infantil, que estão em greve desde o dia 23 de abril. Ele havia dado um prazo até hoje
para que os servidores voltassem às salas de aula. Caso contrário, encerraria as negociações. Em nova assembleia, nesta segunda, os professores resolveram manter a greve. A principal reivindicação da categoria é a equiparação salarial com os professores do ensino fundamental. Uma nova assembleia está marcada para quarta-feira. 3 anos e meio após a morte da avó, o neto ainda luta por justiça. A senhora, de 66 anos, morreu atropelada na MG 30 em Nova Lima, região metropolitana. Ele denuncia a demora no julgamento e sofre com a impunidade da motorista. Na camiseta, a foto da avó. E no coração do neto, muita saudade. Porque ela pra mim foi uma segunda mãe. Dona Elza Maria Nascimento Rodrigues, de 66 anos, morreu atropelada no dia 10 de dezembro de 2014. No quilômetro 17 da rodovia MG 30 em Nova Lima, as marcas no chão mostravam que a motorista tentou evitar o acidente. O local não tinha faixa de pedestres e ela precisava atravessar para pegar o ônibus para chegar ao trabalho. Ficou na dúvida se atravessava ou não e ficando no meio da pista, segundo informação da condutora do veículo, que tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar o choque. 3 anos e meio depois, a família cobra uma posição da justiça. Na penúltima audiência eu tive que escutar que minha avó era cega, por isso que ela foi atropelada. Por uma perita criminal que eles contrataram, falou assim na minha cara e eu fiquei assim, meu Deus... Não era o que aconteceu, ela estava indo trabalhar, fazer aquele trajeto há 22 anos. Segundo Gustavo, ele teve dificuldades para ter acesso ao processo pela falta de advogado. Ainda de acordo com o neto, em todas as audiências já marcadas, as testemunhas da motorista não compareceram. Já foram umas 6 audiências já, de instrução e julgamento e não resolve nada. São várias cartas precatórias que eles enviam e não fazem nada. As cartas simplesmente não chegam. Sentimento de revolta, saber que, querendo ou não, impunidade, porque só pelo fato de eles serem bem de vida, querendo ou não, a mãe dela é uma oficial de justiça da comarca aqui de Nova Lima, aí acaba que é revoltante pra gente. Procuramos o advogado da família da acusada, mas ele não quis gravar entrevista. Você acha que o fato da mãe dela ser do meio jurídico, isso está atrasando o processo? Sim, tenho certeza, porque a gente chega lá igual. Para mim poder fotografar o processo, eu tive que esperar 1 semana, que eles não estavam achando o processo. O que é que vocês querem hoje? Justiça, porque já se passou praticamente 4 anos e nada foi feito, nada. E ela livre, andando para cima e para baixo, normal, querendo ou não, debochando da nossa cara toda vez que a gente encontra ela. Eu não vou parar. Enquanto eu tiver força de lutar, eu vou atrás, porque pra mim ela foi tudo. Daqui a pouco, mulher que fazia faxina para juntar dinheiro e realizar o sonho de se casar, participa de cerimônia comunitária e ganha uma festa surpresa. Depois do intervalo, nós voltamos já já. A Deisiane é uma mulher que, como muitas outras, tinha o sonho de se casar. Ela vive junto do companheiro há 6 anos. Sem condições financeiras, eles resolveram participar de um casamento comunitário junto de outros 167 casais, organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O que eles não esperavam é que teriam uma super festa. A surpresa só foi possível graças à solidariedade dos amigos. A noiva não acreditou quando chegou na própria festa de casamento. Para entender o motivo da surpresa, você precisa conhecer a Deisiane e o Wagner. A história deles começou há 6 anos. Os dois sempre quiseram casar, mas a situação financeira complicava. O casal já mora junto e tem 2 filhos. Para ela era um sonho ter um vestido de noivo, uma festa e um dia especialmente para celebrar o amor deles. Em meio a isso tudo, algumas pessoas que participam de um grupo em uma rede social decidiram ajudá-la. Eles organizaram um casamento solidário de presente e tudo surpresa. Acho que essa é a palavra, solidariedade, fazer o bem ao próximo, mesmo sem conhecer, né? É uma realização de um sonho, né? Então eu acho que vai ser uma surpresa muito grande para ela. A Deisiane teve a cerimônia religiosa no projeto do casamento comunitário da prefeitura. Ela ganhou um dia no salão com maquiagem, cabelo, além do aluguel do vestido e do terno do marido. Para ela, o sonho acabava aí. De onde surgiu essa ideia? Então,
Então, eu conheci a Deisiane através de um grupo de trocas que a gente participa pela internet, de pessoas que trabalham com festas. Em uma das festas que eu fui trabalhar, a Deisiane estava lá. E ela comentou que ela iria se casar, mas que não teria como estar realizando uma festa como ela gostaria de realizar. Então eu fiquei curiosa e comecei a perguntar várias coisas a ela, e ela foi contando, foi falando da vida dela e me deixou muito curiosa de saber da história e deixou com aquela vontade de fazer esse sonho se realizar. Deisiane, fala pra gente qual que é o sentimento de hoje. Muita gratidão, né? Porque assim, é incrível. Eu não tô sem acreditar que a gente ganhou tudo isso. O buquê tem a foto da minha mãe, que me adotou, né? Então tem a foto da minha mãe, Ana, que queria muito que ela estivesse aqui, mas eu sei que de certa forma isso tudo só aconteceu porque ela ajudou. Eu sei que tem o dedinho dela nessa história, assim, e esse buquê foi uma das coisas mais lindas do dia de hoje, foi esse buquê, é incrível. Legal, né? O JA fica por aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e uma ótima semana. Tchau!